Yes, we can. Yes, we can significa sim, nós podemos chegar lá segundo a vontade de Deus. E hoje é uma tarde muito especial. Nós temos uma entrevista aqui com alguém que tem uma longa história e ele vai compartilhar conosco. João Prestes nasceu em 26 de dezembro de 1933. 88 anos de bênçãos. Casado com Geni Correia Prestes, a professora, há 62 anos. Pai do reverendo da Igreja Presbiteriana e professor Joani Correia Prestes. E meu pai também, sou professora e agora estou envolvida neste meio de entrevistas. E hoje a entrevista é toda especial. Vou entrevistar então meu pai, João Prestes. Ferreiro, nós estamos aqui na entrada da tenda do ferreiro, técnico em contabilidade, funcionário público aposentado da Prefeitura Municipal de Apiaí, sempre morou neste local, aqui em Apiaí, é cidadão apiaense, e a ênfase da nossa entrevista exerceu o mandato de vereador de 1960 a 1963. E eu tenho aqui nas minhas mãos a carteira de vereador assinada pelo presidente da época. Ele vai citar o nome do presidente, mas eu já vou adiantando. Astrogildo Antunes de Oliveira. Então nós temos aqui a carteira de identidade do vereador de 1960 a 1963. Seja bem-vindo, meu pai, a essa entrevista. Sente-se confortável em conversar com as pessoas? Sim? Sente-se confortável? Ele foi vereador durante o governo municipal do senhor Antônio de Empino Pontes, inclusive temos a foto dele aqui. Ele foi sucessor do senhor Isaías Teixeira, durante o governo estadual de Adhemar de Barros e presidente da República, senhor Juscelino Kubitschek. Seja bem-vindo, meu pai, a essa nossa tarde especial, essa tarde de entrevistas. Me diga uma coisa, quantos anos o senhor tinha quando o senhor foi eleito vereador? 27 anos. 27 anos? Mas o senhor era jovem. Era o mais jovem da turma? Eu era. Era o mais jovem. O mais novo da turma, com 27 anos. Olha, e qual era o partido? Qual partido que o senhor foi eleito? União Democrática Nacional. Ah, UDN, União Democrática Nacional. É um partido que foi fundado em 1945. Era um partido que fazia oposição ao governo de Getúlio Vargas, correto? Era um partido que lutava muito pela moralidade, era a favor da abertura de negócios com o estrangeiro. E olha que algo interessante. Esse governo da época, e esse partido especialmente, ele dava muito valor para a educação pública. Correto? O senhor confere o que eu estou dizendo? Era um partido que lutava no sentido que a educação se desenvolvesse. Perfeito? É isso mesmo, né? Quantos anos o senhor exerceu o mandato? Por quantos anos o senhor exerceu o mandato? 4 anos. Durante 4 anos. Na realidade, a eleição foi em outubro de 59, é isso mesmo? Daí o senhor assumiu em janeiro de 1960 até 1963. Quem era o presidente da Câmara, pai, quando o senhor foi vereador? Astrogildo Antunes de Oliveira. E como era o sistema de liderança dele? Ele tinha muita capacidade para exercer a missão que ele foi confiado. Capacidade e tinha autoridade também? Também. Sentia que o seu Astrogildo era um homem austero, um homem que realmente tinha o poder de liderança? E tinha muito conhecimento de leis. Então, ele estava preparado para exercer aquela função. Que é algo que a gente considera muito importante. Se você quer assumir um cargo público, se você quer estar à frente, um presidente de uma câmara, de um município, nós temos um exemplo aqui
no seu Astrogildo, certamente, os familiares do seu Astrogildo estarão assistindo a nossa entrevista e certamente eles estarão, vão sentir orgulho de ouvir o senhor dizer que o seu Astrogildo era um homem muito capacitado. E o senhor disse que era conhecedor das leis. Sem sombra de dúvida, né? Porque se é um vereador, se é um presidente de Câmara, tem que conhecer as leis e dominá-las. E o senhor foi secretário? Eu fiz o papel de secretário lá, mas na presidência do Dimas Dória de Oliveira. Ah, ok. Então era o seu Dimas daí, então, o presidente, e o senhor que fazia as observações, anotava tudo o que acontecia por ali. E havia muitas reuniões? As reuniões eram com muita sequência? Tinha os dias marcados certo. Uma vez por semana ou é como nós temos hoje? É quase a mesma coisa. Trabalhava uma vez por semana. O senhor lembra o nome dos seus companheiros de Câmara Municipal? O senhor lembra o nome de algum deles? Eu lembro. Augusto Meira. Seu Augusto Meira. Marcolino Chavita de Souza. Seu Marcolino Chavita de Souza, conhecido como Chavita. O próprio Astrogildo, é claro, né, que era o presidente da Câmara. O José Silva. José Silva. Que era de Itaoca? Ele era de Itaoca, mas no dia da reunião estava presente. Porque Itaoca pertencia ao município aqui. Ele era conhecido como Juca, né, como o senhor me disse? Juca Miguel. Juca Miguel, então ele residia em Itaoca. Lembra de mais alguém? Acho que o Birubiro Brito. Ok. Marciolino de Brito. Isso, tenho anotado aqui também. O senhor acabou de falar do Dimas Dória. Dimas Dória foi presidente da Câmara. Tem outro Silva, Leoni Silva. Isso, seu Leoni Silva. Demi Chiodi. Foi um grande vereador também, que cumpriu o dever dele. E, acima de tudo, ele era padeiro também. Seu Demi Chiodi. Então, isso, ele era padeiro, muito conhecido aqui. Então, o senhor falou do seu Astrogildo, do seu Augusto Meira, Belisário Rodrigues da Silva. Isso, Leoni Silva, seu Chavita, Marcolino Chavita, Demi Chiodi, que ele enfatizou que era padeiro, seu Dimas Dória, senhor Dimas Dória. Temos também José Silva, que o senhor já citou, que era o seu Juca, que residia em Itaoca, mas estava presente nas reuniões, e Marciolínio de Brito. Então eram 11. Tarsilo. Sim, vou deixá-lo por último. Certo. Tarsílio de Pacheco. Tarsílio Pacheco, né? Porque na realidade, sabe por que eu estou deixando o seu Tarsílio por último? Porque ele chegou a ser prefeito. Ele assumiu depois também, no momento certo, a prefeitura. Fazendo as contas aqui, eram 11 vereadores. 11 vereadores. Que legal, 11 vereadores que tinham um objetivo comum? E a maioria. A maioria tinha objetivo? A maioria do prefeito. Agora me diga uma coisa, pai. Quando faziam as reuniões, tinham as demandas, os pedidos, aonde aconteciam essas reuniões? Qual era o local em Apiaí? O local, hoje, mora nesse local a professora aposentada também, Maria Odete de Dona Maria Odete? E a casa pertenceu ao senhor Alcide Costa. Seu Alcide Costas. Está lá. Tomamos posse lá, tudo. Tem aí o Belisário aí junto. Nós temos algumas fotos que vamos mostrar depois. Então, onde Dona Maria Odete, professora Maria Odete, que por sinal hoje aniversaria, o nosso abraço para Dona Maria Odete, 88 anos, Dona Maria Odete. E olha que a senhora faz parte da nossa história. Aonde a senhora reside hoje era a Câmara Municipal. E tomaram posse lá. Tomaram posse nesse local, no sentido de que foram empossados como vereadores. Que interessante, viu? Por que o senhor decidiu concorrer, ser um vereador? Por quê? Porque vereador é uma autoridade. Nós trabalhávamos de graça. A lei não permitia que o vereador recebesse. Mas nós cumprimos o dever certinho. E quem tinha a carteira de vereador? Vereador aqui era uma autoridade.
Ah, Era entendi. respeitado por todo mundo. Entendi. Quer dizer, então, que não era a importância financeira porque era voluntário. Era um trabalho voluntário. E era uma honra dizer, eu sou vereador. Vereador. E era respeitado o vereador? Ele tinha autoridade? Tinha. Todo mundo respeitava, tratava com todo respeito, com todo carinho. Que legal, pai. Isso é muito bom mesmo. O seu trabalho era como vereador foi voluntário, dos outros também eram voluntários, os outros 10 eram voluntários, e as pessoas cobravam da mesma forma? Batiam na porta, pediam ajuda, ou pediam para que lajotasse ou arrumasse o esgoto da região delas? Havia muito pedido? Sempre tinha. Mas nós já conhecíamos o regulamento da lei que não podia contribuir para ninguém. Uhum. Se pegasse alguém trocando voto a troca de peça disso, daquilo, não era permitido. É importante que a gente Estava diga isso. sujeito às penas As da lei. penas da lei. Porque antigamente, parece-me que por ser um vereador, então, era uma honra muito grande, e os vereadores realmente davam valor ao título. Então, eleitos, durante o período da campanha, não existia essa história de trocar por um par de botinas, ou trocar por dentaduras, ou qualquer outra coisa De que fosse. jeito nenhum, era crime. Era, Crime. era não. Nós dizemos que ainda é. É, E ainda é crime a troca de um voto por um favor pessoal. Então, o trabalho era feito com muita honestidade. E as pessoas, depois de eleito, o senhor eleito, as pessoas procuravam o senhor e os seus pares, os outros vereadores, para que lajotasse uma rua, para que fizesse o esgoto. Daí era algo normal de um vereador? Era esse o papel do vereador mesmo na época? eu acompanhei o prefeito Antônio de Pino Ponte por todo o município. Ele vinha e falava, vereador João Prestes, vamos, hoje nós vamos lá na Lagoa, outro dia nós íamos em Capoeirado, outro dia nós íamos no Lajado e assim por diante. Nunca deixei de acompanhar o velho amigo Uhum. Antônio de Pino Ponte. Que nós temos a foto aqui. Uhum. Olha que interessante, então o vereador da época acompanhava o prefeito para que as obras fossem realizadas. E o espaço era muito maior, porque naquela época abrangia outros que agora são municípios. Como que o senhor analisa, pai? Faz uma comparação do vereador da sua época, da década de 60, com o vereador de hoje. Quais são as diferenças? Ou não existe diferenças? Não existe diferença nenhuma nesse sentido, porque cada vereador que foi eleito, está lá na Câmara, lá, ele tem responsabilidade de si próprio, responsabilidade perante Deus e também perante os homens. Nós somos comprometidos com a autoridade do céu, que é o nosso Deus, que é o nosso Pai Celeste. Então nós não podemos transgredir, porque é a lei divina. Os governos são eleitos por Deus. Uhum. Então, é importante que nós também destaquemos isso. O exercer a função de um vereador é importante porque o seu compromisso primeiro é com Deus, segundo o que ele está afirmando aqui, é uma realidade. E depois, então, representando cada eleitor. O senhor me disse que havia unidade entre os vereadores, certo? A diferença no passado é que eram voluntários. E volto a dizer, eles tinham muita honra de fazer uso. Tinha muita honra de carregar essa carteirinha assinada por Pastor Girdo, presidente da Câmara. Leia aí, pode ler na carteirinha atrás aí. Sim, aqui está dizendo aqui, o vereador João Preste, vereador da Câmara Municipal de Apiaí, Estado de São Paulo, na legislatura de 1960 a 1963, e temos aqui a assinatura do senhor Astrogildo Antunes, que merece palmas, né? Era uma pessoa muito admirada. Agora me diga uma coisa, o senhor trabalhou com vários prefeitos, enquanto funcionário público municipal. E eu gostaria que o senhor me falasse o que marcou, o que o senhor lembra desses prefeitos que durante o trabalho que o senhor exerceu na prefeitura. O que o senhor lembra deles? De quem o senhor lembra e o que o senhor lembra deles? Deixaram boas lembranças. Uhum. A maioria deixaram
boas recordações no trabalho que realizaram. Se algum dia tiver a oportunidade de perguntar para o Janguito, que já deu a entrevista dele, Isaías Teixeira foi um homem muito honrado, muito direito. Muito dinâmico também, né? Dinâmico. Quando ele faleceu, a prefeitura fez tudo o funeral dele. E viu o trabalho, teve tudo. Inclusive, acho que o senhor comentou, o senhor Janguito também comentou, que ele não tinha condições de pagar o funeral dele e foi a própria prefeitura que se responsabilizou. É verdade. Isso significa que o seu Isaías Teixeira, então que o senhor teve a oportunidade de trabalhar com ele, foi tão honesto que da forma que ele entrou, saiu. Ele era marceneiro, era isso mesmo? É. Ele trabalhava com carpintaria. Ele era construtor licenciado do CREA. Aí, ó, construtor licenciado do CREA. Ele já andava com 1 metro no bolso. Uhum. E se passava perto da construção, ele já media se tinha alinhamento, estava certo, se não tinha, e imediatamente ele comunicava que a pessoa fosse na prefeitura requerer alinhamento para fazer isso, mas aquilo para não fazer nada errado, a não ser preciso estar desmanchando depois. Outra coisa também que eu acho que o senhor comentou anteriormente é que ele costumava arregaçar as mangas e colocar realmente a mão na massa. Ele ajudava a fazer as valetas. Então, realmente, o senhor nos falou que ele era um homem dinâmico. E do seu Antônio de Empino? O que o senhor poderia dizer dele? O senhor trabalhou com o seu Antônio de Empino também. Antônio de Empino era um homem tão educado, religioso, Antônio de Empino, e procurava atender as pessoas necessitadas. Uhum. Mas, quando alguém chegava batendo na casa dele para querer isso, querer aquilo, ele mandava um emissário primeiro saber se era decisão mesmo ou se não era. Se não era, ele não... Uhum. O senhor falou uma coisa importante, pai, porque o homem público, ele tem que ser educado. E o senhor destacou aí no olhar do senhor que o seu Antônio de Empino era um homem muito educado. Um homem que procurava receber bem as pessoas, polido, tem a hora de dizer sim, tem a hora de dizer não, mas sempre com muita diplomacia. Doutor Luiz, o senhor trabalhou também com o doutor Luiz. O doutor Luiz também deu um bom exemplo. O doutor Luiz, a prefeitura não tinha prédio próprio. Fez empréstimo da Caixa Econômica e construiu o prédio da prefeitura que está lá, uma marca lá, desse legado que ele deixou para o povo da Piauí. Com certeza os familiares do Dr. Luiz estarão assistindo, assim como os familiares do seu Isaías Teixeira também. São só boas recordações e bons exemplos a serem seguidos. E o Dr. Luiz, como ele está dizendo, fez um empréstimo da Caixa Econômica Federal para poder construir o pátio municipal. Da Caixa Estadual. E nós temos aqui, então, uma boa lembrança, uma delas, né? Das inúmeras, nós ficaríamos um tempão citando aqui. E do Donizete. Eu trabalhei muito tempo com o Donizete. Não tenho reclamação nenhuma dele. Procurei obedecer às ordens que ele dava para nós cumprir o serviço. Uhum. Mas ele entrou em contato lá com a Camargo Correia e no tempo dele adquiriu o prédio da aula. Aí. Uhum. E outras pessoas ainda poderão explicar melhor esse assunto aí. Olha, Donizete, você vai estar assistindo, tenho certeza. E meu pai tem essa boa recordação. Você, através do seu mandato, através da sua maneira de ser, agir, da sua visão, nós pudemos, então, dizer como nosso, como cidadãos apiaense, que o prédio onde funciona a escola ALA, vamos dizer entre aspas hoje aqui, foi comprado, então, no seu mandato. Meu pai, então, destacou isso. E nós temos uma gratidão muito especial, Donizete, a você, porque no momento difícil da nossa vida, você foi muito importante no momento de dificuldade no que diz respeito à saúde. Você foi fundamental, dando um suporte emocional, apoiando meu pai no trabalho. Então, a nossa gratidão a você, Donizete. E o Janguito? Janguito já deu a entrevista dele, né? Uhum. Maravilhoso. O sonho dele era ver a Camargo Correia funcionando. E está funcionando, ICM agora para lá, ICM para cá e etc. Uhum. Ele foi um grande exemplo também de honestidade e generosidade também.
porque quando ele foi escolhido para ser candidato único, Antônio de Pino perguntou para mim: João Presto, ele é da sua igreja, o que você me diz dele? Eu falei: olha, ótimo, ele sabe agradar gregos e troianos ao mesmo tempo. Uhum. E fez um bom governo na prefeitura. E que Deus continue abençoando esse ótimo trabalho que ele fez e também os outros prefeitos também seguiram o mesmo exemplo, o mesmo rumo. Aí então nós temos realmente o senhor João Cristina dos Santos, Janguito, já nos deu uma entrevista, por sinal, muito especial. Se você tiver oportunidade, assista, nós temos aí no nosso canal, Yes, We Can, sim, nós podemos chegar lá. Tem toda uma história muito bonita, mas realmente o marco da liderança do Janguito foi trazer a Camargo Corrêa hoje, Intercement, que é assim um destaque para que muitas pessoas possam trabalhar, para que muitas pessoas possam se desenvolver. Vocês observam que nós não citamos todos os prefeitos, porque ficaria difícil, nós temos um tempo limitado. Mas nós temos aqui na tenda do Ferreiro uma galeria de prefeitos, nós temos aqui prefeitos mais novos, Dr. Emilson, Paçoca, então ficaria difícil para nós ficar citando detalhes, mas todos foram muito bem, fizeram, cumpriram a sua missão. Se o senhor fosse vereador hoje, 2022, como é que o senhor se posicionaria? Como que o senhor agiria? Como que o senhor trabalharia? Olha, a tecnologia mudou bastante. Então a gente tem que seguir a tecnologia. Eu sou a favor que o vereador receba os seus ensinamentos. Certo. No tempo que eu fui vereador, não podia, a lei não permitia. Mas agora a lei permite. E eles têm um bom salário para cuidar bem do povo de Apiaí, e o povo do Brasil, o povo de São Paulo. Então, na opinião do senhor, não difere o vereador da década de 60, de 50, o compromisso dele, a responsabilidade dele é a mesma hoje, no século XXI. Cada um de nós que fomos eleitos, seja prefeito, seja vereador, sei lá que for, assumimos uma responsabilidade muito grande. E nós vamos dar conta dessa responsabilidade quando nós deixarmos dessa vida e passarmos para outra. Vamos dar conta daquilo que nós fizemos. Não podemos mentir para Deus, com Deus no cimento, porque Deus é o Deus onipresente e está em toda parte, conhece todas as nossas atitudes. Com certeza. E quero dizer que todos nós temos duas partes na vida, uma parte positiva e outra parte negativa. A parte negativa é encoberta pela parte positiva, mas nós só olhamos os defeitos das pessoas pela parte errada. Eu acredito que os vereadores de hoje vão estar assistindo essa entrevista. Ontem nós estivemos lá na Câmara, fomos muito bem recebidos pelo presidente, o Ricardinho, e é interessante o que ele está dizendo. Não importa se é na década de 50, 60, 70, 80, 90, anos 2000, honrar, ser chamado vereador, foi eleito para representar o povo, independe de décadas, independe de épocas. O senhor acha que haveria um maior interesse, ou melhor, a pergunta seria assim, o senhor acha que haveria interesse de ser vereador hoje, se fosse um trabalho voluntário? Se não estivesse presente a questão financeira? Depende da pessoa. Mas existiria, na opinião do senhor? Você acha que as pessoas iriam, não, eu quero ser vereador, eu vou ser vereador? Eu acho que não. Ah, certo, então. Porque o trabalho voluntário, como o próprio nome já diz, você lá vai e faz o seu trabalho e não fica procurando os louros, os elogios. Ser voluntário é fazer o seu trabalho, ajudar aqui, ajudar ali, e não precisa ficar mostrando. Então, na opinião dele, então não haveria tanto interesse. Reflitam, vereadores de hoje, embora seja uma questão legal, ele já disse, é legal que um vereador receba, mas tem que honrar. Nós vamos bater muito nessa tecla, porque a nossa entrevista é focada nessa questão. Ele foi vereador na década de 60 e era um trabalho voluntário. Quais foram as lições que o senhor aprendeu enquanto vereador? Eu aprendi muitas coisas boas. E eu sempre
cito para as pessoas um grande sábio da antiga Grécia que se chamava de Diógenes. Diógenes, certo dia, saiu com a luz acesa, com a lanterna, pelas ruas de Atenas, antiga Atenas. Uhum. Foi interpelado pelos seus companheiros, pelos seus amigos. Qual é o significado desse gesto que o senhor está apresentando? Estou procurando um homem. Ele dizia, estou procurando um homem, mas que seja um homem sábio, um homem de responsabilidade, um homem que fale, cumpra aquilo que fala bem direitinho. Mas eu acho que aqui na Piauí apareceu várias pessoas indicadas por Diógenes. Os prefeitos que passaram, cada um trabalhou na sua época conforme pôde. Mas deixaram saudades desses governos. Então, o senhor está dizendo que, nesse período, o senhor entendeu que as pessoas com as quais o senhor trabalhou eram pessoas honestas, eram pessoas que o Diógenes estava à procura, eram pessoas que estavam lá realmente para cuidar do povo. Foram eleitas para realmente representarem o povo com muita humildade e honestidade. Certo. É isso mesmo, né? Olha, o senhor é um homem cristão. O senhor é um homem que lê a Bíblia todos os dias, o senhor é um homem que ora, e isso sempre foi, mesmo quando jovem, 27 anos, a vida do senhor tem sido um constante servir a Deus. Naquela época, quando o senhor foi eleito vereador, na década de 60, como que os vereadores, os seus companheiros, viam esse comportamento do senhor, esse comportamento cristão? Lá o plano, antes de abrir a sessão, tinha que fazer uma leitura bíblica. Fazia uma leitura bíblica, orávamos, às vezes, o Pai Nosso, tudo cozido. Uma outra pessoa fazia uma oração lá para dar início ao trabalho, pedindo a bênção do nosso Pai do céu, para que tudo corresse em paz, em harmonia e felicidade. Então as pessoas analisavam e viam que essa vivência cristã do senhor, ela fazia diferença ali naquele meio também. Certo. Porque a política na Piauí, tempos atrás, é conhecida de uma maneira e age de outra. Porque política vem do povo, para o povo, com o povo, não visando bem a si próprio, mas do modo coletivo. E estava muito exagerado a politicagem aqui na Piauí. Então, o seu Alberto Dias Batista procurou Antônio de Pino Pontes para chegar num acordo, para resolver essa situação. E apareceu vários nomes. João Cristino dos Santos, doutor Nodir, que faleceu recentemente, esses dias, para resolver essa questão. E Antônio de Pino conversou com o senhor Alberto lá e depois ele veio conversar com nós do partido para ter a nossa opinião. Perguntou para mim, João Prestes, o que você acha? Ele é da sua igreja. Eu falei, olha, eu não tenho igreja, quem tem igreja é Cristo. Isso que tem igreja. Mas é uma pessoa que sabe agradar gregos e troianos. Mas nós também já pensamos nisso. Aí o Antônio de Pino perguntou para mim, você vai responder a pergunta agora. Ele é da sua igreja. Serve para ser o escolhido por voto único? Sim, senhor. Ele é especialista em situação difícil. Vai ser bem sucedido. E está aí. É a primeira vez na história de Apiaí que aconteceu uma candidatura única. Depois dessa, nunca mais. E está dentro da pergunta que eu acabei de fazer para ele, porque eu perguntei se o fato dele ser um homem cristão, um homem comprometido com Deus, com o Senhor da igreja, fazia diferença. Então eles o procuraram para que ele pudesse também, nesse processo de experiência, aconselhar. Ele acabou, então, também ajudando a indicar o seu Janguito, um grande homem, como nós dissemos, já esteve aqui conosco participando da entrevista. Na época que o senhor era vereador, era costume receber recursos de deputados estaduais, federais ou senadores? Os recursos vinham direto
Como assim? Vinha em dinheiro, A espécie? espécie. Cada prefeitura tinha um cofre. Gente, que perigo! E, e a pessoa que tomava conta da tesouraria da prefeitura Uhum. tinha que ser de muita responsabilidade também. Muito honesto. É. E honestidade é o que o Diógenes queria. Sem dúvida nenhuma. Então, o dinheiro era encaminhado para uma necessidade que havia sido solicitada a um deputado, a um senador, mas ele vinha em espécie. Eu acho que hoje em dia não daria muito certo, mesmo porque nós estamos na época do cartão de crédito, nós estamos na época do Pix e assim por diante, né? O senhor recebeu uma carta do presidente Juscelino Kubitschek. Recebi. Uhum. Mas essa carta era uma despedida, era uma saudação? Ele estava terminando o governo dele, a UDN, União Democrática Nacional. Então ele comunicou todas as câmaras do Brasil inteiro, se Uhum. despedindo. Certo, e o senhor recebeu essa carta, que privilégio. O senhor falou, é interessante, ele estava terminando o governo dele, então ele fez uma prestação de contas. E é interessante que eu fiz questão de deixar aqui a figura do seu Antônio de Pino, e aqui embaixo nós temos uma mensagem, quando ele também está deixando o governo, e ele cita tudo que ele fez e o que ele planejou fazer e não conseguiu. Mas ele deixa anotado. E no finalzinho ele diz assim: olha, se por acaso ficou dívidas para a prefeitura, para o meu sucessor, ele deixa lá anotado aonde teria o dinheiro, onde ele conseguiria o dinheiro para fazer o pagamento. E uma outra observação chamou muito a minha atenção aqui do Antônio de Pino, do prefeito, é que ele tinha planos de construir uma pista de aviação. Naquela época, década de 50, 60, olha a visão do seu Antônio de Pino, e agora meu pai falando que o ex-presidente Juscelino Kubitschek também deixou para que as pessoas, para esse legado, para que as pessoas entendessem o que significa um servidor público como vereador, como prefeito e como presidente da República. Por que o senhor não seguiu na carreira? O senhor só foi em um mandato, por que o senhor não deu sequência? Naquele tempo, os vereadores mais velhos eram eleitos facilmente. Os mais novos que davam trabalho. Mas os mais velhos, com a maior facilidade, eram eleitos. Já Uhum. tinha o eleitorado certinho. Porque o vereador M. Chiodi, ele era padeiro. Uhum. O outro lá, lá de Itaoca, o Juca, Juca, seu ele José Silva. lidava com o comércio dele lá também. Cada um tem o seu modo. Agora, eu não dei continuidade porque, uma, eu era casado de novo. Uhum. Então, a minha mulher já começou a dar aula. E eu aula no município de Apiaí inteirinha, antes de se virar município para lá e município para cá. Para todo quanto foi escola que tinha aí. Então o senhor não tinha muito tempo para dar sequência Não. a esse trabalho. E é interessante o que o senhor disse, que cada vereador da época, ele tinha a sua vida profissional. Porque, na realidade, muitos que ainda pensam em ser vereadores acham que é uma profissão ser vereador. Não. Ser vereador é uma honra, é um privilégio servir o município. Mas cada, vamos colocar entre aspas, político, vereador, prefeito, seja quem for, ele tem que ter a sua vida profissional. E na atualidade nós temos bons exemplos a serem seguidos. Nós temos o prefeito atual, Sérgio, me faz lembrar agora, eu acho interessante, e isso é para você, Sérgio, que ele segue com a vida profissional dele, nós o encontramos fora do horário da prefeitura, administrando os seus negócios com muita responsabilidade, porque por muitas vezes as pessoas pensam, eu vou ser vereador, eu vou ser prefeito, porque de repente eu posso ter algo diferenciado na minha vida, não. E assim era no passado. Como o senhor acabou de falar do seu Deme, do seu Juca de Itaoca, e os outros também, A mesma coisa, cada um já tinha. a sua vida A vida profissional. profissional. Agora, o vereador Chiodi era um grande amigo. Seu Deme Chiodi, uhum. Terminava a sessão, outros queriam levar todos os colegas para ir acertar um banquetinho na casa dele.
Aham. Não, eu comecei, agora eu vou até o fim, enquanto eu puder. Enquanto ele for vivo, foi vereador, todas Ele- as vezes depois da sessão, nós ia participar do banquete lá na casa dele. Olha lá, família Chiodi. Vejam bem o que meu pai está lembrando, que o senhor Demi Chiodi, que foi colega dele como vereador, tinha esse prazer de receber na casa dele após as reuniões. Então, para ele era um privilégio, uma alegria receber os companheiros. E ele deu exemplo, porque depois que ele morreu, o filho dele lá, assumiu o cargo, Chiodi também, olha o peso. o filho Uhum. foi várias. Ele foi eleito Várias vezes, ele esteve também como um funcionário do povo. Nós estamos aqui, nesse local aqui, se chama Tenda do Ferreiro. Então é um local que foi criado por ele, né? E eu gostaria que o senhor me dissesse por que surgiu a Tenda do Ferreiro. A tenda do Ferreiro, ali está escrito: cidade que não tem memória não pode contar sua história. Quantas cidades por aí desapareceu? Ninguém sabe contar nada, nem disso, nem daquilo. Então a tenda de ferreiro foi para mostrar as ferramentas que os ferreiros usavam na antiguidade. Os ferreiros usavam a profissão que mais procurava. Uhum. Eu conheci dentista, que era ferreiro, depois passou para Para ser dentista. ser dentista. Uhum. E outro. E os ferreiros eram conhecidos como as arapongas da madrugada. Uhum. Dr. Rubi Calazan Lúcia escreveu a esse respeito. Com relação aos Os ferreiros, ferreiros. fazendo uma analogia entre a araponga, porque o som que ela produz, a araponga, a ave, né, é semelhante A bigorna. ao som da bigorna, o barulho da bigorna. Então, por isso, essa analogia. E mais alguma outra razão especial do senhor ter criado esse espaço? Para mostrar para o povo. Uhum. É cultura, isso aí é cultura. Vai chegar um tempo que vai acabar todas essas coisas que ninguém vai conhecer mais nada, se for indo assim. Certo. Então, o espaço aqui existe para homenagear os ferreiros, para homenagear essas pessoas que desenvolveram um trabalho diferenciado, ao pai do senhor, não é verdade? Uma homenagem a ele. Mas, como o senhor já disse várias vezes, o senhor não queria que a homenagem ficasse só para o pai do senhor, Não, o meu avô de Tuca. era para todas as pessoas. Uhum. Que desenvolviam esse tipo de trabalho. Tanto que Alto da Tenda é porque haviam várias tendas de ferreiro por lá. Lá existia um ferreiro. Uhum. Ninguém sabe do nome dele, mas existiu. Por isso que já tem o nome de Alto da Tenda. Olha uma curiosidade, então, para quem é aqui da região. Nós estamos em Apiaí, é interior do estado de São Paulo. É uma cidade aconchegante, uma cidade que ela é amigável, gosta de receber as pessoas. E se você estiver nos assistindo e gostaria de visitar a tenda do ferreiro, basta entrar em contato conosco. Mas ele está fazendo uma observação. Nós temos um local aqui, um bairro, conhecido como Alto da Tenda, porque existia lá um ferreiro. Existia um ferreiro lá. E lá, o bairro Alto da Tenda era conhecido por Alto da Querosene, Uhum. antigamente. E depois passou a ser Alto da Tenda. Passou. Porque os ferreiros trabalhavam em tendas, certo? Eles trabalhavam em tendas. Ok. O senhor tem uma música, alguma coisa especial que fala ao coração e que o senhor gostaria de compartilhar conosco, já no término, bem no encerramento da nossa entrevista? Tenho. E qual é? Música e a arte de combinar os sons. Uhum. Eu fui aprender música quando meu Augusto. Certo. E ele ensinou a nós. Música e arte de combinar os sons. Divide em 3 partes: melodia, harmonia e ritmo. E tudo nós já temos a música dentro de nós de natureza. Já nascemos com a música. Uhum. Mas eu tenho um hino religioso que tem a seguinte palavra: Divino Salvador,
contempla com fervor nosso país. Derecho patrolar, ensina a governar por justa lei. Adeus. Governa por justas leis. Então, com esse hino, com essa mensagem, o senhor quer dizer que para se governar bem uma nação, para se governar bem um estado, para se governar bem um país, a nossa dependência, a nossa suficiência não é nossa. Sim, nós podemos, mas nós podemos segundo a vontade do divino Salvador. Esse é o hino, é a canção que fala o coração do Senhor. Divino Salvador. Olha, nós estamos encerrando a nossa entrevista. Nós entrevistamos aqui o vereador da década de 60, senhor João Prestes, e ele nos contou parte da sua vida enquanto vereador. Hoje ele tem 88 anos. Em dezembro desse ano, se Deus permitir, ele vai completar 89 anos. 89 anos de bênçãos bem vividos. E, como nós dissemos aqui no final, ele construiu esse espaço. Se chama Tenda do Ferreiro. Agora, no final, nós vamos mostrar algumas partes dela. E você sinta-se convidado. Esteja onde estiver, em qualquer lugar do Brasil, aqui na nossa cidade, ou mesmo fora do país. Se você tiver interesse, entre em contato conosco. Vai ser recebido por ele, é parte da história de Apiaí. Finalizando, o senhor gostaria de dizer algumas palavras para quem está nos assistindo? Eu suplico para que Deus abençoe o povo do Brasil, o povo do mundo, para que haja paz, harmonia entre os homens. E podemos dizer o seguinte, que está se aproximando o Natal, vamos dizer, glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra os homens a quem o Senhor quer ver. Sem dúvida nenhuma, Natal para o cristão é todos os dias. Então nós encerramos a nossa entrevista lembrando que ser vereador é uma honra, é um privilégio representar o povo. Na nossa entrevista, sempre que encerramos, nós costumamos presentear cada convidado com uma caneca. Essa caneca é um presente dos meus amigos da Pretasa. A Pretasa é uma loja que aqui nós temos na avenida e ela trabalha com ornamentação, com tudo aquilo que você quiser. Ornamento significa enfeites. Se você quiser deixar a sua camiseta bonita, se você quiser fazer alguma coisa dentro de um desenho de uma caneca, enfim, a arte, você procura o Sanderson, procura a Denise, que eles vão fazer um trabalho todo especial para você. E eles, com muita gentileza, para cada convidado, eles oferecem uma caneca. Eu gostaria que o senhor pegasse a caneca do senhor aí, gostaria que o senhor brindasse, e gostaria de dizer também o seguinte, que essa entrevista, ela é muito especial, porque eu estou entrevistando meu pai. O meu pai, com seus 88 anos, ele é o que ele está aqui, e nós somos muito gratos pela vida do senhor, meu irmão e eu, e minha mãe também, porque o que nós somos, em primeiro lugar, de compromisso de vida com Deus, nós agradecemos a Deus, porque o senhor, além de nos ensinar, o senhor deu o exemplo. E é importante que nós saibamos valorizar os exemplos. Exemplo de família, exemplos de bons políticos. Tenham todos uma excelente tarde. Bom, nós estamos aqui na entrada da Tenda do Ferreiro e aqui nós temos então o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, o diploma de vereador conferido então ao meu entrevistado desta tarde. Nós vamos continuar entrando aqui? Vamos lá? Então agora o senhor vai estar mostrando para nós aqui o que temos aqui. Um pouquinho mais para trás aqui, pai. Aí. Vamos ficar lá. Aí. Então aqui, nesse espaço aqui, o que a gente tem? O senhor pode mostrar para nós? Aqui estão os meus irmãos, Uhum. que estão servindo o governo.
Aqui tem esses relógios que é antigo, todos funcionando. Sem dúvida nenhuma. Uhum. Aqui tem foice que eu e meu pai fabricávamos, com meu irmão, que também foi servir o governo, e lá ficou. Fazíamos foice. O irmão Joel Prestes, né, que nós, inclusive, nós temos algumas fotos dele aqui, ele optou por servir o exército. Então, esse espaço aqui é o espaço das ferramentas. Certo? As ferramentas utilizadas por um ferreiro. Um ferreiro costumava fazer esse tipo de caneca. Desocupava uma lata de cocada, uma lata de leite condensado, e a trazia na casa do ferreiro para colocar a asa. Servia para beber café. Tomar água também, e assim por diante. E aqui nós temos a famosa bigorna. Aqui é a bigorna. Eu acho que é melhor o senhor fazer uso de algum outro aqui. Pode ser esse aqui menor? Dá para dar o som da araponga? Esse era o som da madrugada? Era o som que as pessoas ouviam? E aqui do lado, pai, o que nós temos aqui para que as pessoas possam ter conhecimento? A tenda de ferreiro tinha que ter bigorna, tinha que ter morsa, aqui, e o fole, escuta aí, né? Uhum. O fole funcionava da seguinte maneira. Era como se fosse uma sinfonia. Acendia as brasas aqui, o ferreiro pegava a castanhada aqui e ia fazer o acabamento da ferramenta na bigorna. Aham, ok. Às vezes tinha que usar duas pessoas. Duas pessoas. Inclusive, nós temos aqui o desenho do ferreiro e do seu ajudante. Nós costumamos dizer que as pessoas tinham uma academia dentro da casa delas. Na sequência aqui, o que o senhor poderia nos mostrar mais? Aqui está o patriarca da família Prestes, Benedito Cesário Prestes, que tem a rua, com o seu nome aqui, na frente aqui. Patriarca. Certo. Na sequência, então, aqui, agora nós temos uma broca para furar ferro. Aqui tem uma máquina de furar ferro antiga, tem mais de 100 anos, essa máquina está aí. Aqui nesse local, me parece uma casa, como se fosse parte de uma casa. É isso mesmo? Uhum. Aqui é como se fosse parte de uma casa. Eu vejo aqui alguns telefones, nós temos aqui algumas enceradeiras, e aqui nós temos vários ferros, pai. Vários ferros que as mulheres, eu falo as mulheres porque eram elas que realmente trabalhavam com esses ferros, com essas panelas. E aqui eu estou vendo o senhor e a nossa mãe. Uhum. Então, no casamento há 62 anos. Mas aqui tem um dizer aqui, você lê sobre as costureiras aqui. Então, nós temos aqui, olha, uma costureira pode reformar a sua roupa, mas somente Deus pode reformar o seu coração. Vocês notaram que durante a nossa entrevista, ele, como um homem cristão, um homem comprometido com o Senhor da igreja, por várias vezes ele citou a importância da vida com Deus. E é claro, ele vai citar certamente essa parte aqui. O senhor poderia ler para eles, pai? Aqui está escrito, dentro das Escrituras Sagradas, o Salmo de número 37, verso 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Louvado seja Deus, glória a Deus nas alturas. E é interessante, pai, porque aqui ainda tem, olha, as alianças e as luvas que a minha mãe usou há 62 anos de casamento abençoado por Deus. É interessante e é importante que a gente sempre destaque na história que o homem, ele tem que estar ligado a Deus. O homem sem Deus, sem a experiência de vida com Deus, não é nada. E nós vemos aqui, então, que
João Prestes, ao longo da sua vida, ele encerra essa nossa entrevista, esse nosso momento aqui, dizendo da importância de se manter a história, de se manter a memória. Então nós agradecemos muito, senhor, essa oportunidade e que as pessoas interessadas em conhecer a Tenda do Ferreiro, como nós já dissemos, entrem em contato conosco e nós teremos o maior prazer. Divino Salvador, contempla com favor nosso país. Dá-nos interna paz, governo bom, capaz, dita que satisfaz, sorte feliz. Confiamos só em ti, vem dominar aqui, ó Rei dos Reis. Dirige o pátrio lar, ensina a governar, conforme o teu mandar, por justas leis. Ao presidente, ó Deus, inspira lá dos céus o teu temor, que possa bem cumprir o seu mandato e ouvir, e todo o povo aqui real louvor. A nossa pátria tem sustento e todo bem de ti, Senhor. Aos pobres dá comer, aos ricos faz ver, como convém viver em mútuo amor. Do crime rebelião concede a proteção que é divinal. Guardar-nos vem, Senhor, de guerras e terror, ser nosso defensor, desvia o mal. Poder supremo tens, depara os altos bens da salvação. Brilha benigna luz, que o teu favor